Agora com o quadro Mulheres Precisamos Falar Sobre, com a jornalista Liliane Bento. Oi, Li, bom dia. Bom dia, Jorge, bom dia, ouvintes da Rádio Itaberá, tudo bem com todos, né? Espero. E temos hoje um assunto que vai mexer com todo mundo. O programa é para mulheres, mas vai tocar no coração dos homens também. Ah, é? É. Então hoje, posso falar aqui, anunciar? Sim. Vamos falar sobre conflitos emocionais. Gilmara Grace da Silva, a Gi Grace, está aqui com a gente, ela é terapêutica sistêmica, para falar um pouco sobre isso. Bom dia, seja bem-vinda, viu, Gil? Bom dia, muito obrigada, né? Gratidão por estar aqui, obrigada mesmo. Espero que todos estejam bem. É um prazer estar participando do debate com vocês. Quase não comum, né? Conflitos emocionais. É isso que eu ia dizer assim. Eu vou começar fazendo perguntas, né, Jorge? Porque nós estamos na limitação do horário, porque tem aí propaganda política. Assim, né, Jorge? Eu falei que os homens também vão se interessar, porque assim, ó, qual ser humano que não tem alguma coisa emocional para resolver? Me diz, tem? Existe algum? Olha, se existe, eu não sei. Eu não conheço. E você, Gil? Olha, hoje em dia tá todo mundo com problema emocional, né? Na verdade, a gente já traz desde a infância muitos conflitos, muitos bloqueios e traumas, e às vezes a gente traz até para o nosso relacionamento, para o nosso convívio social, para a área profissional, que acaba com que a gente trave em alguns momentos, né? Então, quando a gente não ressignifica, a gente não trabalha essa parte emocional, a nossa vida trava em algum momento, né? Então, a constelação familiar, que você também é terapeuta de constelação, Isso. né? Fala que alguns problemas, inclusive, assim, entre aspas, nem seriam nossos, porque vem lá dos nossos avós, dos bisavós. É uma sacanagem isso, né, Jorge? A gente nem sabe o que fizeram lá e a gente carrega isso junto. Como acabar com isso, Gi? Então, até 8 gerações a gente pode estar Pelo amor de trazendo. Deus, piorou. É bem isso, Então, através da constelação familiar, a gente consegue ressignificar e entrar como se for, vamos dizer assim, uma cura emocional. Muitas vezes a gente pode estar trazendo crenças, lealdade familiar dos nossos pais, avós, antepassados, e através da constelação a gente consegue curar isso, que é uma terapia, né, um acompanhamento terapêutico, que a gente vai até lá na raiz, na causa do problema que a pessoa traz. Mas se a pessoa não fizer a constelação, porque tem gente que não acredita, tem gente que não conhece e tem gente que não tem dinheiro para pagar esse tipo de terapia. Como é que fica? Ela fica com a vida empacada? Então, tem muita gente que utiliza os remédios, né, achando que vai ter algum benefício, enfim. Mas assim, o remédio ele não vai direto na causa, ele vai apenas no sintoma. Então, ele vai como se fosse massagear por algum momento, mas tem uma hora que você vai chegar no seu limite. Você se torna também dependente do remédio, né? E através da constelação a gente consegue ir até a causa, não apenas no sintoma. E assim, a gente tem grupos também, né? Eu tenho um grupo terapêutico tanto no Instagram quanto também no WhatsApp, que não tem custo nenhum, que através de movimentos, exercícios sistêmicos, o pessoal consegue ressignificar, já ajuda bastante, com certeza. Mas quem quiser assim, um personalizado, um power turbo, quero resolver isso rápido, isso, aí faz a terapia individual. Daí faz a terapia individual ou em grupo também, né? Uma vez por mês a gente se reúne, a gente tem o grupo de constelação, que também a gente faz em grupo, e daí tem a parte individual que eu atendo online ou presencial. Mas aí em grupo, ela dá o mesmo resultado que fazer individual? O mesmo resultado. Em grupo, os representantes do seu clã familiar vão ser as pessoas, né? E daí, quando a gente faz individual, seriam no campo os bonecos, que a gente chama os bonequinhos de EVA, que seriam os representantes. Tem gente que prefere em grupo, porque, vamos dizer assim, é como se fosse uma história da vida real se passando ali. Né? Pois eu assisti aquela série Uma Nova Mulher, e eles faziam em grupo lá, né? Não sei, bem você forte. assistiu, Jorge? É uma série muito boa, que tem no Netflix, quem quiser conhecer. Exato. Né? E eu achava interessante aquela coisa de grupo, assim, da energia, né? Da energia. E às vezes a gente fala para as pessoas, elas dizem, mas como? Isso envolve religião, espiritismo? Não, não tem nada a ver com religião e espiritismo. É a energia que a pessoa vai entrar ali no campo e vai, vamos dizer assim, contagiar todos que estão ali representando a sua vida, a sua história da vida, né? Mas, por exemplo, se a pessoa tiver um trauma, quer dizer, todos têm, mas se ela tiver só um, que daí é mais fácil resolver, né?
Quantas sessões, assim, em grupo, ela tem que ir? 2, 3, 4? Então, a constelação, a gente consegue fazer um tema em cada sessão. Então, se ela quer área financeira, é uma constelação, relacionamento é outra constelação, e assim a gente vai fazendo, trabalhando, né? A gente não pode constelar todos os temas em uma sessão só. Se estiver com tudo estrupiado, então vai fazer umas 10 constelações. Minha nossa, ainda bem que as pessoas sempre não é tudo, né? Sim. É um que funciona, outro que tá mais ou menos, Exato, né? Você falou uma coisa ali que talvez quem não entende do assunto, eu não entendo muito, mas eu estudo e já entrevistei uma outra pessoa sobre esse assunto, quando você disse da lealdade familiar. E o que eles dizem da lealdade familiar? Que é assim, se a minha família sempre foi pobre, eu também tenho que ser pobre para honrar os meus antepassados. Mas daí você está sempre ali, né? Poxa, não tenho dinheiro para isso, não tenho dinheiro para aquilo. Como quebrar? É isso a lealdade, né? É isso, a lealdade. E também pode ser que ela esteja assim, ó, com crenças, né? Ah, dinheiro não nasce em árvore, dinheiro é sujo. Então, enquanto ela não sair desse padrão repetitivo da lealdade familiar que ela está trazendo lá do pai, da mãe, que tem que ter muito sacrifício para prosperar, tem que ser muito suado para conseguir as coisas na vida, e com as crenças, juntando tudo, ela realmente trava. Vira um pobre. Vira um pobre. Quer dizer, vira não, escassez. Continua e ainda piora. Continua na escassez. Então, assim, com isso a gente consegue entrar lá na raiz e verificar se é lealdade, se é crença sabotadora, qual é o problema que está fazendo ela travar nessa área da prosperidade. Se for uma lealdade, de que forma ela pode resolver? Eu peguei o dinheiro porque é o que realmente as pessoas mais reclamam. Sim. E às vezes não entendem. Elas dizem, nossa, mas eu trabalho tanto, mas eu sou dedicada, eu não sou preguiçoso, eu tenho profissão. E não vem, né? Então, de que forma que a pessoa pode quebrar isso? Vamos dar um spoiler aqui, para quem não vai nas sessões. O que a gente tem que fazer? A gente vibra na mesma coisa do que a gente pensa. Como é que a gente está pensando? Que o dinheiro é sujo? Eu tenho medo do dinheiro? Que dinheiro é uma energia, né? Sim. E primeiramente, como é que está a sua situação com o seu pai e com a sua mãe? Porque com a mãe o dinheiro vem, com o pai o dinheiro fica. Então, assim, se eu tenho algum problema, algum conflito com meu pai e com a minha mãe, primeiro eu começo por ali. Esse é o início de tudo. Conflitos familiares. Exato. Então, assim, se eu tenho problema com meu pai, o dinheiro pode até vir, vamos supor que der tudo certo, né, comigo e com a minha mãe, mas o dinheiro não fica, porque o dinheiro, ele tem que ficar com a parte do pai, vamos dizer assim, o pai é força. Então, o pai te empurra para ir para a vida. Então, se você tem algum emaranhado, alguma coisa com seu pai, o dinheiro vem e sai. É como se fosse assim, eu recebo, mas não para no bolso. Sempre acontece algum imprevisto que eu não consigo ficar com o dinheiro ali. Então, a gente consegue fazer assim. Primeiro, a gente ressignifica a parte do pai e da mãe, e depois a gente vai entrando para ver se tem outras situações ali que precisam ser trabalhadas, né? Mas essa é uma questão que às vezes eu penso, porque inclusive nessa minissérie também mostra lá os conflitos e tal, do próprio constelador com o filho, né? Mas eu conheço gente que tem muito dinheiro e que tinha conflito tanto com o pai e com a mãe e que não resolveu, mas era pobre e tem muito dinheiro hoje. Então, como é que se explica isso? Então, muitas vezes assim, a pessoa acha que ela tá tudo certo com o pai e com a mãe, só que quando a gente vai ver, a gente entra lá na raiz, lá no profundo, no íntimo dela, a gente vai ver que tem alguma coisa ali que ela falta perdoar, alguma mágoa, algum rancor que faz com que ela não consiga prosperar. Mas como é que essas pessoas, eu te disse que eu conheço uma pessoa que teve problemas com o pai, com a mãe, não resolveu e prosperou, tem muito dinheiro hoje. Como é que conseguiu? É estranho, porque assim, ó, geralmente as pessoas travam na vida na parte financeira, é problema com pai, lealdade ou crença. São esses 3 itens. Primeiro a gente começa com a parte do pai e da mãe, depois a gente vai para a lealdade e depois a gente vai para as crenças. Então, assim, se ela não tinha problema com o pai e com a mãe, ou tinha problema, enfim, era outra coisa que estava ali no jogo que a gente teria que analisar, né? Mas geralmente são essas 3 coisas: lealdade, crença e pai e mãe. Ou ele é um caso que saiu da curva. Na verdade, porque assim, eu sei, eu conheço. Ou assim, até hoje eu não peguei nenhum assim que não teve problema com o pai e com a mãe e com lealdade, né? Porque geralmente assim, tem alguma coisa ali, no fundo a gente acha que tá tudo certo com meu pai e com a minha mãe, quando eu vou ver tem algum problema. Ou não me dou com meu pai e com a minha mãe, mas eu prospero muito. Mas de que maneira ela está prosperando? Como assim? Tem alguma coisa estranha. Como que o dinheiro está vindo se ela está em conflito com o pai e com a mãe? Então, esta é a questão. Também gostaria de saber. Tem alguma coisa ali que não está certa, vamos dizer assim, né? É um dinheiro que está vindo muito rápido, tem alguma coisa ali, às vezes, que não está certa, que a gente precisa identificar, porque não é normal vir dinheiro muito fácil, ainda mais com conflito com o pai e com a mãe, né?
Então, se vem, de repente, pode acontecer de, tá vindo dinheiro fácil ou bom. Como ele vem fácil, ele vai fácil também. Perde muito, talvez? Perde. Então, assim, às vezes a pessoa pensa, nossa, estou ganhando muito dinheiro, daqui a pouco ela não tem nada. E às vezes, assim, também, ó, a pessoa, às vezes, quando ela está, assim, ó, numa escassez muito grande, ela recebe muito dinheiro, tipo, ganhei na Mega Sena, ela vai voltar a ficar pobre de novo. Então, existe até estudos sobre isso, acontece né? também. Que a maioria que ganha um prêmio grande, dali uns anos, não tem mais aquele dinheiro, né? Volta, vamos dizer, na escassez de novo. Por quê? Porque ela não está habilitada, a mente dela está programada só com o pouco, com a escassez, com o mínimo. Então, ela não está acostumada naquele padrão de vida alto. Então, ela vai dar um jeito de torrar tudo e voltar a ficar naquele estágio que ela estava. Por quê? Porque ela não está acostumada com aquele patamar. Então, isso tudo a gente tem que trabalhar no emocional dela. Para ela estar estruturada, não, agora eu posso ganhar um pouco mais, eu vou tirar essas minhas crenças de receber pouco, de ganhar pouco. Da mesma forma que tem também a questão profissional. Às vezes a pessoa não sai do emprego porque acha que não merece ganhar muito. Ela até pensa que ela deve ganhar, mas ela não se acha merecedora. Então tem que trabalhar o merecimento. Às vezes ela tem medo de pedir aumento, né? Então Sim. isso acontece bastante. Daí ela fica ali, às vezes, 20 anos no mesmo emprego, achando que ela não consegue ganhar mais. Essa era a segunda pergunta que eu ia fazer, a questão da pessoa achar que não pode ter uma casa melhor, um carro melhor, né? Você falou do emprego, que também é uma realidade, mas um pouco eu acho que é insegurança também. Isso também pode vir de conflitos? Sim, a pessoa às vezes ela tem medo, né? Ela tem medo do novo, medo de arriscar, porque para ela está muito confortável ficar ali naquela rotina do dia a dia, ali daquele jeito, ela está acostumada há um bom tempo assim. Então o novo causa medo? Sim, causa. Só que se a gente não sair do medo, mudanças devem ser bem-vindas. A gente vai continuar sempre estagnado, sempre na mesma, tendo os mesmos resultados, né? Então, assim, a partir do momento que a pessoa pensa, não, realmente eu vou com medo mesmo, eu vou conseguir, e trabalha as crenças dela, ela começa a mudar. Como se fosse, assim, uma transformação interna, que vai refletir no externo dela, né? E de que forma mudar as crenças? Porque a gente falou se tem conflitos familiares, coisas do passado, lealdade. Mas e as crenças? Como que as pessoas mudam? Começa trabalhando pelo merecimento, eu mereço, eu consigo, eu dou conta. Verbalizar? Verbalizar e, tipo, vibrar também. Isso é um exercício que dá pra gente fazer, né? Tipo, eu mereço. Vamos ensinar o povo como se vibra no merecimento. Vamos ajudar quem está ouvindo. Até o Ho Oponopono, muita gente me pergunta, né? Será que faz efeito? Faz. Eu sinto muito, me perdoa, sou grata, eu te amo. Tem muita gente que usa isso, né? Eu faço o Ho Oponopono, mas nem sempre vai pro lado que eu queria. Com o Japamala, tem muita gente que usa, né? Que eu faz. tenho o Japamala. Então, assim, quanto mais a gente pensa, eu não tenho dinheiro, não estou indo para frente, é isso que você vai trazer para sua vida. Quer dizer, então tem que mudar a maneira de pensar também. Mudar a maneira de pensar, vibrar no positivo, deixar um pouco o pessimismo de lado, eu mereço. Começar já, vamos dizer assim, dizer umas dicas. Em casa, dicas, povo. Anotem aí, papel e caneta. Tipo assim, em casa, às vezes, vou deixar para usar aquela blusa bonita só para sair, aquela toalha rasgada eu uso em casa, quando tiver uma visita eu uso aquela toalha bonita de renda. Mas por quê? Não posso usar quando eu estou em casa, tem que ser só quando tem visita, sabe? Larga um pouco esses panos velhos, esses panos rasgados, coloca fora, porque isso já vai começar a trabalhar o seu merecimento, que eu mereço mais. E daí, assim, a gente começa. Daí, claro, também daí já entra a parte de eu, no feminino, enfim. Mas, assim, essa parte de crença, sim, a gente tem que começar trabalhando o merecimento. Então, as dicas seriam, joga fora a roupa velha que você adora, a roupa de mendigo de ficar em casa. Exatamente, começa a mudar a tua mente, os teus pensamentos, vibrar na prosperidade. Mas quando você diz mudar a mente, é assim, por exemplo, a pessoa está sem dinheiro para pagar uma conta. Em vez dela dizer, estou sem dinheiro, não vou conseguir pagar essa conta, ela fala o quê? Gratidão, obrigado por eu ter esse dinheiro para pagar essa conta. Mesmo que ela esteja sem o dinheiro. Eu sei que isso ruim, funciona? Que é estranho, tem que funcionar. Porque assim, quanto mais eu digo, eu não tenho dinheiro, menos dinheiro você vai ter. Aí o carro quebra, aí dá algum imprevisto, aí falta gás, enfim, sempre assim. Então ela tem que dizer que tem. Começa a pensar positivo, as coisas vão mudando. Por mais que você pense, mas como? Se eu não tenho dinheiro e não sei o que, como é que eu vou falar? Mas é assim que tem que começar. Mas é só pensar ou falar também em voz alta? Não, é bom falar, com certeza. Pensar e falar. E escrever. E daí vai vindo as oportunidades. O universo vai entender, opa, abriu o caminho. Opa, ela está pensando assim. Porque assim, o nosso cérebro ele não sabe o que é real e o que é imaginário. Então, assim, ele confunde. Se ela está pensando que ela não tem dinheiro, realmente ela não tem dinheiro, então eu vou mandar menos dinheiro ainda para ela.
Então, vou fazer uma pergunta pessoal agora. Porque, assim, eu te conheço já há alguns anos, né? Nós temos uma amiga em comum. Você trabalhava junto com ela numa empresa. Não vou falar o nome da empresa, mas, enfim, que entraria mais ou menos naquilo que você disse. Ah, não mereço nada melhor, vou ficar por aqui, querendo ou não, tem salário. Não estou dizendo que é o caso dela, mas, enfim, é mais ou menos esse pensamento nesse tipo de empresa, né? E eu lembro que você disse que ia dar uma mudada, uma guinada na vida. Faz o quê? 3, 4 anos, eu acho, por né? aí, Resolveu começar a trabalhar com terapeuta. Isso daí, realmente, hoje, mostra que foi a escolha acertada? Foi resultado disso tudo que você está falando aqui pra gente? Foi o resultado. E assim, ó, quando a gente trabalha numa coisa que a gente gosta, tudo muda. É tudo diferente, né? Então, assim, quando a gente está fazendo um trabalho que a gente não gosta, a gente já está vibrando, não gosto de ir pro meu trabalho. Então, o que você quer esperar dali? Pois né? Não tem como a gente esperar uma coisa boa se é o que eu não gosto de fazer. Então, assim, quando você luta por um sonho, você vai atrás, começa a mudar os teus pensamentos, limpa esses lixos emocionais que você vem carregando desde a infância, limpa todas essas crenças, todas essas lealdades, a vida não tem como não fluir para você. Então, agora vamos para mais uma pergunta pessoal. Porque as pessoas têm que ter exemplos, né, Jorge, de que funciona. Com certeza. Eu não sei quanto você ganhava lá, nem precisa falar. Mas hoje, com o teu trabalho, você já falou que é apaixonada pelo teu trabalho. Muito. Você já tem um ganho mensal que, digamos, seja o dobro do que ganhava lá? Ah, com certeza. Com certeza. Ó, você é animadora. Eu atendo presencial, atendo online também, né? E tá indo bem. E tá indo bem. Então, assim, ó, e vamos dizer que a propaganda é de boca em boca, né? Sim. Às vezes a gente faz marketing, coisa, mas não adianta. A pessoa vai ali, ela gosta do trabalho, ela tá tendo resultado, ela vai indicar para outra pessoa. E é assim que a gente vai indo, né? E daí todos os dias você tenta. Porque, assim, alguns que eu já entrevistei dizem, por mais que diga, eu tenho pensamento positivo, mas tem horas que o ser humano dá uma baqueada quando acontece uma coisa errada, né? Como fazer para voltar no eixo e continuar ali, né? Pensando positivo. Faz aquelas técnicas de meditação, isso é muito bom também, para tirar a ansiedade, que hoje em dia a gente vê que o pessoal está muito nesse, quer tudo para ontem, né? Muito imediatista. Então, assim, respira, pensa um pouco antes de falar, antes de agir. Tenta pensar, não, realmente, estou passando por isso agora, mas o que eu estou aprendendo com isso? Em vez de reclamar, tentar ver o porquê que eu estou passando por essa situação, o que ela tem para me ensinar. Eu estou ficando PhD, então. E você, Jorge? Né? A gente aprende tanto que fica PhD na vida, né? Tudo vem para ensinar, né? Tudo tem um propósito na nossa vida, né? Não está na hora da gente começar a receber e não só aprender? Não, com certeza. Uma hora vem, né? Pois é. Agora vamos ao segundo ponto que eu acredito que as pessoas te procurem na constelação, que reclamam, né? Vida amorosa. Bastante. Falo por causa da série, que também tinha um caso que ela não acertava e foi pesquisando lá atrás. Nenhuma das mulheres da família dela tinha tido uma vida boa, né, emocionalmente. E a pessoa traz essa lealdade? Sim, enquanto ela não quebrar o ciclo, daí vai para a filha, que vai para outra filha, e assim vai sucessivamente, até ela quebrar esse ciclo e romper e dizer, não, eu não preciso ser igual à minha mãe, eu posso fazer um pouquinho diferente. Enquanto ela não quebrar esse ciclo, infelizmente, ela vai se envolvendo com pessoas erradas. Homem ou mulher, tanto faz. Exato, ambos, né? Em relacionamentos tóxicos, tem gente que diz, eu tenho dedo podre, só me envolvo com pessoas que não me dão valor, que humilham. E por quê? Porque você não está disponível. Quando a gente não está disponível, a gente atrai pessoas que estão na mesma vibração. Eu não estou disponível, eu atraio uma pessoa que também não está disponível. Às vezes é casada, às vezes não é a pessoa adequada, que é o que você merece, o que você quer. Porém, até você consegue, às vezes, identificar, não, essa pessoa é para mim. Só que por que eu atraí ela? Porque ela está na mesma vibração que você. Então, assim, a gente pode ver que hoje acontece muitos divórcios. Por quê? Porque são duas pessoas em conflitos, duas pessoas traumatizadas, que já vêm, às vezes, lá da infância com isso, se juntam no relacionamento, tentam resolver, mas é muito conflito de ambos e acabam se divorciando. Mas onde é que entra a paixão nisso? No começo tudo é lindo, maravilhoso, né? Aí depois começa a ver os defeitos, aí começa às vezes não suportar tantas coisas. Antigamente as pessoas tinham mais paciência de consertar os relacionamentos, vamos dizer assim. Hoje em dia é como se fosse descartável, né? Tchau, hoje, amanhã você não já me tem quer, outro quer. Exatamente, a fila anda. Então, assim, hoje as pessoas estão muito assim, elas preferem ficar sozinha na paz do que tentar resolver algo. Só que primeiro você tem que estar resolvido com você mesmo, para depois você querer estar com alguém. Não adianta você, cheio de conflitos, traumas, às vezes foi traído, tá cheio de bagagem emocional ali. Você se junta com outra pessoa que já vem com um monte de travas e bloqueios.
não tem como dar certo. Então, essa paz que você falou, não vou nem tentar, vou ficar na paz tranquila, é uma paz relativa. Ela não vai se incomodar em tentar acertar no relacionamento, mas ela continua com os traumas dela sozinha. Exatamente. Tem muitas meninas que falam assim, né? Eu já cansei, eu já tô 3, 4 anos sozinha, eu já cansei, porque eu só quebro a cara, eu sempre arrumo as mesmas pessoas, a mesma personalidade. Mas por quê? Porque tem alguma coisa que está fazendo ela se relacionar com essas pessoas erradas. Enquanto ela não se curar interna, não adianta, ela vai ficar 10 anos sozinha arrumando sempre as mesmas pessoas. Ou para a vida toda. Ou para a vida toda. Por isso tem muita gente que está ali, às vezes, 5, 10 anos e não consegue ninguém. Tem alguma coisa Mas errada, tem né? gente que, às vezes, está acompanhado e está pior do que se estivesse sozinho. Mas também não larga. Isso larga. Também é resultado de traumas, coisas do passado. Exato, dependência emocional. Ela parece que precisa daquela pessoa para sobreviver, porque daí ela tem que trabalhar a solitude dela, né? Como se fosse assim, sem ela eu não sei viver. Então, é ruim com ela, mas é pior sem ela. Pois eu já ouvi isso. Eu disse, como assim? A gente se torna, às vezes, muito dependente, né? Principalmente quando tem rejeição de pai. Daí o primeiro exemplo de homem na vida de uma mulher é o pai. Como foi o relacionamento com o pai? Se foi ruim, não foi bom, o primeiro homem que ela vê vai ser, esse dali eu quero para minha vida. E vai ser o exemplo do pai que ela teve. Então, muitas mulheres estão rejeitadas hoje, por quê? Porque sofreram rejeição, abandono na infância delas. Mas o abandono não necessariamente é um pai que foi embora. Pode ser um pai que estava dentro de casa. Exato, mas não estava presente. Mas no inconsciente dela está lá, que ele não dava bola para ela, não dava carinho, não dava colo. E ela vai projetar isso no homem. Vai procurar um homem igual. Exato. Ela vai procurar no homem o que ela não teve em casa. E o que acontece? Ela vai se atrair por homens que rejeitam, e isso tudo inconscientemente, claro. Mas é por quê? Porque o pai dela foi assim. O primeiro amor dela foi o pai. E conserta isso na constelação. Conserta isso na constelação. Desde que a pessoa se permita, esteja de coração aberto, que queira realmente fazer dar certo. Porque não adianta a pessoa, eu não acredito em nada, mas eu vou tentar fazer. Pois é, muita gente diz isso. Não Eu não acredito em constelação. Não adianta. É a nova modinha. Porque assim, não adianta a pessoa ir lá e dizer, eu não acredito em constelação e eu acho que não vai dar nada, que realmente não vai dar em nada. Não vai dar, mesmo que faça. Desde que a pessoa esteja ali disposta, não, realmente eu quero fazer dar certo, eu estou de coração aberto e eu preciso mudar, porque desse jeito eu não consigo mais ir para frente, eu quero mudar a minha vida, aí assim é um caminho, né? E o terceiro ponto é saúde, né? Que tem gente que diz, minha mãe tem diabetes, minha avó tinha pressão alta, não sei, os problemas mais normais. Então, eu também vou ter. Ela já decreta que vai ter quando ela está nova. Sim. Isso também é uma espécie de lealdade? A gente consegue identificar da onde que veio isso. Que nem assim, muita gente diz, é a causa do câncer, de onde é que vem? Geralmente, assim, na visão sistêmica, a gente guarda mágoas. Então, assim, eu não solto. Eu fico guardando para mim, fico guardando, até que uma hora o corpo tenta expulsar. Então, assim, a gente consegue, sim, claro, identificar da onde que pode estar vindo. A gente jamais vai dizer para a pessoa parar de tomar remédio, fazer tratamento, nunca, não jamais. Pode. Mas, assim, a gente consegue identificar da onde será que veio, da onde que surgiu isso dali. Que às vezes ela pode ser assim, que ela está guardando alguma coisa lá de trás, que ela está às vezes até tomando as dores da mãe, que refletiu nela em uma doença física. E ela não sabe. E na constelação a gente consegue identificar. Porque uma vez eu entrevistei um especialista em emoção, epigenética e tudo, e ele disse assim, olha, tem aquela coisa da genética, né? Se a minha família teve pressão alta, diabetes, então eu posso ter. Sim. Porém, é você que determina se você vai ter. Ele disse que é pelo pensamento, pelo que você acredita, Exatamente. não sei o quê. Você pode ser filho de alguém que tem todos esses problemas e você não ter eles. Exatamente. Aí entra de novo ali o pensamento, né? Se eu sou o que eu penso, se eu penso que eu sou um fracassado, que eu sou cheio de doença, que eu não consigo ganhar dinheiro, que eu vivo na escassez, é isso que eu vou ter para mim, infelizmente. Já estamos quase perdendo, né, no nosso tempo. Então, assim, mas resumindo, a terapia é boa, ajuda, mas tudo está concentrado aqui. Na mente da pessoa. Então, ela assim, é que define os seus rumos. Na verdade, assim, a gente já pode trazer alguns traumas desde quando a gente está na barriga da nossa mãe. O que a nossa mãe passa, vem para a gente. Então, a gente pode estar trazendo coisas inconscientes sem a gente saber. Muitas vezes, assim, a nossa mãe teve um aborto, alguma coisa que a gente nem sabe da criança, né? Que a gente não ficou sabendo. Mas isso pode afetar na nossa fase adulta. Então, assim, às vezes a gente pensa que é uma coisa, chega na constelação é outra. Se a mãe, por exemplo... Tudo que está oculto aparece ali. Por exemplo, se a mãe, quando estava grávida, estava preocupada, porque eu não tenho dinheiro, como é que eu vou criar esse filho? Ele vai passar fome, eu não sei o quê.
passa esse medo para esse adulto posterior? O medo, com certeza. Com certeza. Tudo o bebê sente, tudo. Quando ele está no ventre, ele sente tudo. Se ele foi rejeitado. Exatamente. Como é que era o contato da mãe com o pai. Se ela só teve aquele contato ali, tipo, íntimo, não teve mais nada. Já vai sentir aquela coisa de meio que de abandono, que a mãe foi o pai e mãe. Então, tudo isso, infelizmente, passa para a criança. Então, são duas coisas, né? Nosso pensamento para mudar as coisas, ou piorar, dependendo do que você pensa. E você ter uma relação boa familiar. É bom, assim, ó, quando a mulher está grávida, ela não assim, ó, ter uma vida saudável na gravidez. Porque muita gente, às vezes, pensa, eu tive depressão, eu tive isso, eu tive aquilo, eu apanhei. Imagina como vai nascer essa criança. Então, assim, é necessário trabalhar muito essa parte emocional desde quando a criança já está no ventre, para ter uma vida saudável em toda a gravidez, para não acontecer de a criança nascer e depois ela carregar isso, ela nem sabe do que é. E daí a gente vai identificar, é lá da mãe. Então, começa pela mãe a cura já. Pois é, mas daí a gente vê, não vamos ter tempo de explicar tudo, mas como a gente fala, é pai, é mãe, tudo, mas a gente vê algumas crianças, são poucas, lógico, que nasceram em favela, apanhava, o pai drogado, não sei o quê, uma ou outra se destaca, vai lá, estuda, se dá bem na vida, casa, tem filhos. Isso aí seria o quê? A pessoa tinha um pensamento mais forte? Na verdade, assim, é raro isso acontecer. É raro. Mas acontece. Acontece, raramente. Porque, assim, geralmente essas pessoas geralmente vêm, assim, com abuso, rejeição, trauma de abandono, né? Então, assim, muitas vezes pode ser que ela foi rejeitada ali, só que ela treinou a mente dela, ela trabalhou o emocional em algum período da vida dela, que hoje ela é próspera em tudo na vida. Mas são uns números bem menores, mas acontecem. Muito. A maioria é assim quebrado, então. Então você tem muito trabalho, né? Ela vai ficar rica, né, Jorge? Assim, hoje em dia a gente vê que tem muitas pessoas abaladas emocionalmente. Na verdade, assim, tomando remédios, né? Tomando remédio. Na verdade, assim, a terapia não é só para quem tem problema. A gente tem que, às vezes, fazer terapia para saber lidar com as pessoas, né? Porque hoje em dia as pessoas também não estão fáceis. Também, porque às vezes você não está doente, mas as pessoas na tua volta estão, as pessoas te adoecem, então tem que cuidar muito, né, com isso. Então, hoje em dia, às vezes as pessoas, mas eu não tô louco para fazer terapia, mas não é porque você precisa, às vezes é para você conseguir trabalhar a sua mente com as pessoas, ter aquela paz, aquela leveza em conversar com as pessoas, porque hoje em dia as pessoas às vezes nem conversar sabem. Mas você também faz terapia fora a constelação? Faz. Online também? Online. Vou passar para as amigas. Não, eu trabalho com pacotes terapêuticos, limpeza da espiral energética, trabalhar os chakras também. Não posso perguntar mais nada, agora vem falar dessas outras coisas. Vou ter que fazer o capítulo 2, em outro dia. Parte 1 e 2. Então, assim, mas isso é possível, né? Vamos fazer, porque essas outras terapias, espiral o quê? Nunca tinha ouvido falar. Espiral energética, que é uma limpeza, né? A gente faz para limpar os chakras. Como é que você faz isso? Com o pêndulo. Com o pêndulo. Isso, pessoa daí tem que estar presencial. Sim, ou não? Presencial ou não, também dá para fazer online. Bom, quem ficou curioso como eu fiquei, né? É bom você passar em tantas redes sociais que a pessoa pode falar com você através, Sim, né? O meu Instagram é Gil Grace Oficial. Esse Grace é E-I-Y? É G-R-E-Y-C, Gil Grace Oficial. E o meu Face também é Gil Grace. Então, quem quiser fazer a terapia para melhorar, né? Exatamente. Temos a Gil aqui. Jorge, você não ficou com curiosidade de nada? Estou aqui acompanhando e prestando atenção, né? Então, hoje ficamos por aqui para não atrasar, né, a nossa propaganda, porque é importante a gente saber também o que os nossos candidatos estão planejando, né? E que eles cumpram se ganharem. Exatamente. Tá aí uma boa pergunta, né? Será que eles fazem terapia, hein? Esta é uma boa pergunta, porque a pressão é grande durante uma campanha, né? Opa, só quem passa sabe, né, como é que tudo isso funciona. É verdade. Liliane Bento, obrigado pela participação mais uma vez. Obrigada, Ótima Jorge. semana. Ótima semana para todos. E Gil, obrigado pela participação, prazer em recebê-la aqui, né? Volte mais vezes, né? Tem muito mais assuntos que nós podemos explorar aí nesse sentido. Um abraço. Obrigada, um abraço.